Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para falar mais uma vez aí sobre o pós-jogo de São Paulo 0, São Bernardo 1, no estádio do Morumbi, pela rodada aí do Campeonato Paulista. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, tem informações lá para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo Futebol Feminino, o basquete tricolor e o futsal do São Paulo também, beleza? E não deixa aí de dar o seu like, compartilhar, comentar aí se tá gostando do trabalho do Rossini, se não tá, comenta aí, a gente agradece aí qualquer palavrinha que vocês colocarem aí, qualquer comentário, beleza? E aí, Japa, gostou do seu excelentíssimo São Paulo? Um lixo. Ontem foi um lixo. Ixi, É, vergonhoso. vamos dizer assim, começou mal, já tomando gol. Eu tinha comentado aqui no pré-jogo que se eu fosse Rogério, eu não colocaria o Nestor nesse jogo para começar, porque qualquer coisa que ele errasse, ele seria culpado e tudo mais. Mas a gente tem que torcida, né? Tem que aprender uma coisa. A culpa não é do jogador. Quem escala é o técnico. Se o técnico quiser, o cara não joga, tá? Então, eu acho que a mira, acho que ela tem que ser virada para outro lado, tá? Se o jogador não tá jogando bem, quem tira é o técnico, quem põe é o técnico. Então, essa é a primeira questão. Exatamente. Aí o São Paulo começou tomando gol logo de cara, né? E aquela máxima geralmente acontece. Time do Rogério, quando toma gol no começo, não reage, né? Quando tomou gol, não quis criticar, não falei nada. Falei assim, vamos esperar, vamos ver o que o time vai fazer. Foi. Eu te mandei mensagem, você até comentou isso Ó, comigo, você falou isso. porque eu acho assim também, que aquela coisa, senão fica aquela birra, sabe? Você fala assim, não, ó, já é culpa do cara. Vamos ver. Exatamente. Mas você vê que não dá sinais, Não tem, né? não dá sinal E nenhum. várias Nenhum. coisas do jogo a gente começa a analisar. Caleri vem jogando mal esse ano, né? E disseram que ele estava sentindo o tornozelo já faz um mês. Então quer dizer que ele estava jogando sem condições esses jogos? E aí por isso que ele não aguentou ficar depois que ele machucou de novo o tornozelo? Então assim, se o cara não tem condições, eu acho que não deve jogar. Vai ficar colocando o cara até o cara ter uma lesão mais grave e aí não joga 6 meses. É, Então, é, algumas. é, E são, assim, né? Outra coisa também que, ó, o pessoal reclama do Nestor e tudo mais, acho que também jogou mal pra caramba, mas Luciano nessa posição não dá mais. Não dá mais. Acho que ontem ficou bem claro, já estava bem claro desde o começo do ano, porque ele não jogou bem nenhuma partida. A única partida que ele jogou razoavelmente foi contra o Corinthians, que ele entrou no segundo tempo, e aí o esquema já estava de outro jeito. Fora isso, eu não vi uma partida boa do Luciano, não adianta tentar encobrir, vem jogando mal, reclama muito, produz pouco, né? Então, acho que temos que repensar bastante coisa aí, né? E era para o São Paulo ter perdido exatamente. demais ontem. Isso é Era, resumindo, era para ter perdido demais. era para ter perdido demais. Era para ter perdido demais. O São Paulo, isso eu acho que ficou mais claro isso. Acho que a gente vai comentar um pouquinho mais, mas acho que ficou claro já uma situação. São Paulo pegou um time organizado, tecnicamente organizado, bem postado, um time bem treinado. São Paulo não joga. Não, vamos tirar assim, né? Porque tinha torcedor iludido. Quando tava batendo na Inter de Limeira, Batendo. Ontem, Vamos, ontem, vamos ontem o batendo Guarani cachorro meteu morto. cinco também, meteu mesmo cinco lá, o Guarani meteu, que é bem mais fraco. É, Aí do São Bento tá em segundo no grupo do Corinthians, pode ser rebaixado, entendeu? Então, falando Exatamente. assim, para mim, qual é a estatística que você tem que tirar hoje? Vamos pegar 5 jogos. Contra o São Bernardo, que é um time pequeno, mas está bem no campeonato, e Bem contra no os quatro campeonato. que são da Série A.
São Paulo perdeu, desses 5 jogos, perdeu 3, empatou um e ganhou um, que ganhou do Santos. Aí você faça as contas, pessoal. Campeonato Brasileiro, se em 5 jogos você faz 4 pontos, você é rebaixado, certo? Ó, nessa média de 5 jogos, 4 pontos, o time vai fazer no máximo 30 pontos no campeonato. 30 pontos é rebaixado facilmente. Fácil, Então, fácil. falando que o time tá bem, eu acho que o Rogério tem um único álibi nessa história toda. O São Paulo é o único time do Brasil que já há algum tempo tem mais de 10 desfalques. Nenhum outro time tem isso. Mas aí já é outra situação. É, Mas fica bem claro uma coisa. Já falei isso aqui também. Trocou metade do time. E os erros do time continuam os mesmos. nos mesmos, não Então muda, não não é muda. questão de jogador, é questão de como o time joga, de como o time é treinado. Só que tem gente que prefere fechar os olhos e ser mais simplista, culpar jogador. Então, os 15 que saíram do ano passado eram culpados, os 10 que chegaram esse ano também são culpados, só aí você já formou um elenco já de culpados, né? É, Certo? exatamente. Então, Exatamente. São algumas situações, é o que você falou no pré-jogo mesmo. O Nestor não deveria ter entrado nesse jogo como titular, não deveria se ter tivesse entrado. ganhando, sabe, entrasse no segundo tempo, é Se outra história. entrasse. Vamos preservar uma situação. É um jogador que talvez possa render algum fruto para o São Paulo lá para frente. Vamos preservar a situação. Agora o Rogério gosta de queimar os caras. É inacreditável. Queimou o Não, Igor Gomes assim, porque é isso, ó. colocando o cara de titular toda Eu, hora. eu Você pergunto entendeu? para a torcida. O Igor Gomes foi embora. Melhorou o time? Porque ele era o Pois é, problema. pois é, Melhorou? Eu pois acho é. que quem deveria ter ido Exatamente. embora não foi. Exatamente. Melhorou. Agora é o Nestor. Exatamente. Aí o próximo vai ser quem? O Natan? O Beraldo? Alguém da base Não, aí que escolhe um. subiu? Vou escolher um. Escolhe um da Vai escolher base um. e vai. O Wellington, né? Porque tem torcedor que não gosta do Wellington, né? Prefere o Caio Paulista, né? Você viu ontem, né? Mas tudo bem. Vamos ver as notas então, vai. Vamos lá, vamos mostrar as notas Hoje, aí já. hoje as notas vai ser rápido porque, meu, não tem coisa boa para falar, né? Não tem mesmo. Não tem. Ó, Rafael, teve culpa no gol? Não. Nos outros lances, o Rogério culpou, hein? Ah, na entrevista ele culpou. Ah, o primeiro gol saiu porque o Rafael, ele jogou no Luciano de Costas. Era para ter chutado a bola no Caleri. Era para ter feito um passe melhor. É essa história de dar passe, né? Se ele tivesse dado um bico para frente, a bola fosse lá para a mão do goleiro, não ia ter, o ataque ia ser diferente, É, entendeu? Mas então, a ontem, cor... então, segundo o Rogério, não foi culpa do esquema dele, foi culpa do Rafael, Não, tá? não Rafael foi foi. culpado. Não foi culpa do Zé que perdeu qualquer dividida, não foi. A culpa foi literalmente Do do. Tá Rafael, certo, Rafael, tá certo. É Rafael, isso tá? mesmo. Aí ficou com 4,5 porque assim, ele não fez nenhuma defesa, né? Vamos dar aí porque teve sorte, né? Porque teve É, um lance lá que o Alan o que... Franco salvou e o outro foi na trave. Exatamente. Teve Que era o sorte. lance que era do segundo gol, o Alan Porque Franco acho que se tirou. fosse o Jandrei, a que batesse na trave ia entrar, e aqui o Alan Franco salvou, a bola ia passar no meio das pernas do Alan Franco e ia ser gol. Se fosse o Jandrei, se fosse o Felipe Exatamente. Alves, né? Que são azarados. Exatamente. Exatamente. Natan, eu acho que foi o melhor jogador de São Paulo na partida. Dentro daquela porcaria toda, foi o único que se mostrou, vamos dizer assim, conformado com o resultado e tentava fazer alguma coisa, né? Então, pelo menos nisso, ele se salvou no time. Aí ficou com 6, né? O Alan Franco, alguns disseram que ele errou no gol, que ele não alcançou a bola, né? Mas lembra, ele não é um zagueiro alto, então para cabeceio ele não vai também pular tão alto. Tem essa questão, né? Mas assim, merece um crédito porque ele salvou um gol. Porque ele não foi burro, hein? Porque se ele fosse burro, ele tinha feito falta no cara e tinha sido expulso. Exatamente, tinha sido expulso. Exatamente. Ou, se Exatamente. fosse um pouquinho mais para frente, teria feito pênalti. Ou seja, nenhuma dessas situações eram boas. Então ele viu que ele não ia ganhar na corrida, tirou a mão do contato do cara e continuou na jogada, não desistiu da jogada. Aí salvou o lance. Então,
Também tem torcedor aí que também já não gosta, né? Já tá reclamando e tal, né? Acha que o Léo Pelé é melhor. Eu acho que, né, foi mais ou menos. Ficou com 5. Beraldo. Uma coisa ele acertou bastante, foi passe. Ele acerta mais passe do que os jogadores do meio, isso é fato. Só que assim, é muita brincadeira lá atrás. É muito jogar no limite. Esse- Logo no primeiro lance, ele já deu uma lá. Então, isso acho que e é não é uma. a primeira, né? E não é a primeira Eu vez, ele acho já que vem é, fazendo isso, a gente já vem comentando eu isso acho que é a aqui. terceira vez seguida de nota que eu É, falo isso, entendeu? exatamente, exatamente. A gente fala, ele vem falando isso, então assim, isso é uma coisa que, por exemplo, o técnico lá, a comissão técnica, devia falar para ele, porque é um menino novo. Ele é um bom jogador. Deviam cobrar ele. Falou, ó, não tem que fazer isso não. Mas sabe o que que eu vejo? Eu Que eu acho que ele vejo? é estimulado a fazer isso, entendeu? Estimulado, exatamente, estimulado a fazer isso. Porque acho que o técnico lá que senta a bunda naquela cadeira lá gosta de ver uma coisa dessa. Não, Pode porque o cara gosta de zagueiro que arma e atacante que defende, né? Então, jogada beleza. ridícula pra mim. Aí Tá quatro certo. e meio. Aí, Prefiro o Lugano, que não armava merda nenhuma. é, pra mim, zagueiro tem que chutar pra frente, né? Exatamente. Passa quando tá todo mundo livre, entendeu? Pois é. É, Caio Paulista, péssima partida. Nossa Senhora. Horrível. O pessoal se enganou com a partida lá com o São Bento, com o Inter de Limeira. É o que eu falo. Contra time fraco, bota eu pra jogar lá. Eu jogo. Consigo jogar. Sabe? Com o time ganhando, consigo jogar. Eu acho assim, ó, é preocupante, tá? Eu só fico um pouco menos preocupado porque tem o Patrick ainda lá. Mas o Patrick é isso, ele jogar duas mal, a torcida vai começar a pegar no pé do cara também, né? Então, É, mas na difícil. minha opinião, o Patrick, como lateral, é melhor do que o Caio Paulista. Já dá para perceber isso. Mas é o que temos, né? 4,5 também. O Mendes foi abaixo dos outros jogos, né? O que aconteceu? O São Paulo tomou gol, o cara praticamente não teve quem marcar, né? Durante o jogo. É, E logo no assim, começo, aí o São Paulo fica aquela formação, né? O outro time todo atrás, todo mundo parado lá na frente, né? Esperando a bola, né? Porque essa que é a cara do estilo do São Paulo, né? Aí o cara passa de lado, passa. Não tem muito para quem passar. Então, o Mendes, eu acho que não sei, né? Se, não tem muito o que falar dele. Ficou 4,5. O Nestor jogou mal, era esperado. O cara tá pressionado. O cara, sabe, qualquer coisa que ele falha. No segundo tempo, deu um passe lá errado, quase saiu o gol do São Bernardo. É, no primeiro tempo, até que eu acho que não estava tão mal assim, mas o cara vai, sabe, a vaia vai aumentando, o cara cede, né? E assim, até foi indagado isso pro Rogério. É, ele é fraco fisicamente. O São Paulo faz algum é trabalho, verdade. aí o Rogério responde assim: ah, não, é característica da nossa base. Da base, é E assim, inacreditável. ó, o Natan é fraco fisicamente. O Luizão, que saiu, era fraco fisicamente. O Inacreditável. Luan, que era da base de São Paulo, é fraco fisicamente. Então, essa história é meio assim. Eu acho assim, ele respondeu isso porque ele falou assim, não, a gente não tá fazendo nenhum trabalho físico com o cara. É isso. Ficou com 4, né? Porque nessa posição só existe ele, tá? O Rogério falou que a posição de segundo homem só tem o Nestor no time. Tá bom. Luciano, péssimo de novo. É, é isso. Se a cada chilique dele, se o São Paulo fizesse um gol, o São Paulo ganhava de goleada todos os gols. Todos. Que ou é chilique com árbitro, ou é chilique com outros jogadores, né? Mas assim, é o cara que joga para buscar o jogo que não sabe passar. E recebeu uma bola do Natan dentro da área e me chuta todo torto, né? E teve um outro lance lá que, puta, ele tava no bico lá da grande área lá. Em vez o Natan passando livre na lateral, ele chuta fraco lá. Eu acho que o Luciano, a torcida, acho que vão começar a se conformar, tá? É isso aí. O Para mim, Luciano é o que é. É isso aí. pior do jogo, nota 3. O Wellington Rato não jogou bem essa partida, tá? Não gostei. Não acertou nem as bolas paradas, né? Acho que ele acertou uma só, que o Galo cabeceou. Não jogou bem. Eu acho que também prejudicado por todo o movimento do time aí.
Então foi uma das piores partidas dele com a camisa São Paulo, né? Não tem muito o que falar dele. 4,5. Galopo. Eu achei que no primeiro tempo ele ainda estava razoável, porque ele estava jogando uma posição mais confortável. Aí o que o Rogério faz? Caleri machuca, quem vai para centroavante? O Galo. Fica lá de costa pro gol e o Luciano mantendo a posição dele. É, Nenhum, nem ridículo. outro joga bem. É, Fato, fato. Então, ainda que eu falei, ainda cabeceou uma para fora. No primeiro lance, no primeiro tempo ainda deu alguns bons passes lá, mas também, junto com o time mal, jogou mal. Aí ficou com 5. O Caleri, até ele se machucar, eu não lembro de uma jogada significativa dele. E assim, e se o cara tá realmente jogando machucado, é falha geral aí. O cara não tinha que estar jogando machucado. Independente do São Paulo ter ou não ter mais um outro atacante, né? Então, eu acho que essa questão da lesão pode até explicar o porquê ele vem jogando tão mal nas partidas, né? E ainda mais lesão de exatamente. tornozelo, né? Lesão de tornozelo é... Exatamente. Então, ficou com 4 por ter entrado em campo, vai, vamos dizer assim, né? Os reservas. Pedrinho. Ó, você vê, entrou no primeiro tempo, já não consegue jogar. É um bom jogador de segundo tempo quando pega outro time cansado. Quando ele pega o time com boa saúde, ele é facilmente marcado. E mesmo assim, no segundo tempo, acho que foi um dos que mais produziu ataque lá, que alguma Sim, coisinha fez. sim. Mas jogou mal, 4,5. O Luan entrou no lugar do Nestor por pura pressão da torcida, né? O Rogério faz isso, né? Ele substitui na pressão, né? Não é por convicção, né? Porque, segundo ele, o Mendes e o Luan não podem Não jogar podem, junto. Mas não pela podem jogar pressão junto. jogaram junto, né? Ontem, né? É, É, eu acho assim, dá mais sinais que o Nestor, lógico, tem mais força, arrisca chutar no gol, sabe? Vai para frente quando precisa. Tem que jogar, o Luan. Tem que jogar, tem que né? jogar, lógico, tem que jogar. Ficou com 5,5. Os outros três já entraram quando a vaca foi pro brejo, né? O Patrick, o Alisson, o Thales Costa. Tentaram fazer alguma coisa, tal. O Patrick começou a cobrar os escanteios, né? Não tinha mais ninguém para bater, ele que começava a bater. O Alisson tentou fazer uma jogada lá, jogador que está parado há não sei quanto tempo, né? Pô, é ar fria também colocar o cara. Aí fica sem nota, né? E o É Rogério, né? injusto. E o Rogério, pelo ótimo, entre aspas, serviço de ontem, né? Fica com 3 e eu acho que tá bem pago. E assim, né? Algumas questões, né? O Juan não é centroavante? Não, né? Ele entrou num jogo como ala direito, né? E cadê o Marcos Paulo? Não É, joga? Não joga, então? é, É o novo André Anderson de 2023, né? é, O André o Anderson novo. que ainda está, né? Se tratando do São Paulo, né? Tratamento infinito, né? Certo? Então, é isso aí. É isso aí. Vergonhoso, é vergonhoso demais, é vergonhoso demais. É vergonhoso ver essa. O São Paulo muda, entra ano, passa ano. Na verdade, ali é como se vivesse num spa, né? É tudo uma maravilha. Os jogadores se machucam, ficam de boa, tá bom, fica lá, fica aí treinando, vai lá fazendo aí. Eu nunca vi machucar tanto. Se você for pegar um time de sem série, um time que não Não, tem, pega assim. não tem 10 jogadores Ó, machucados. vai. Vamos comparar com os times da Série A. Os 20 da Série A. Não tem nenhum com tantos machucados. Nenhum, é Uma ou outra inacreditável. contusão acontece. Tipo a do Ferrarese. Aquilo lá acontece, sabe? É péssimo. Pode acontecer com qualquer um, qualquer hora. Mas esse monte de lesão muscular e esse monte de lesão do ano passado que o cara não volta, É entendeu? inacreditável, é inacreditável, é Tá? inacreditável. O grande problema não é nem machucar, é que o cara não volta, né? Não volta, Essa é a o cara questão. some. Ah, não so, a Arboleda, cadê a Arboleda? Acabou. Cadê? O cara fez uma recuperação de uma cirurgia
É que o cara tinha quebrado lá, o cara fez a cirurgia para ficar bom, para poder ir para a Copa do Mundo. Ô, o cara desaparece, ninguém fala nada, e aí? Não, o Rafinha, quando ele se machucou, falaram, é coisa de 2 semanas. Já tá um mês já. Já tá um mês, é O Igor Vinícius inacreditável. voltou a treinar. Mas é isso. Ele tem pubalgia, que é um negócio crônico. Quantos jogos ele vai jogar e vai voltar para o departamento médico? 2. Mano, O é Diego Costa, inacreditável. né? Fizeram lá um tratamento tradicional, né? Que inciso de novo, jogou machucado contra o Del Valle, por isso que jogou tão mal, né? Seu Rogério sabia que não estava bem, mas beleza. Aí fizeram um tratamento meia boca lá, aí quando ele voltou em janeiro, descobriram que precisava operar. É É isso. inacreditável, gente. Então, para mim, eu acho que fica bem claro aonde tem problema. Departamento médico e departamento técnico. Vai além de Justo. jogador. Vai além de jogador. Vai Sabe? além de jogador. Jogador, é o Vai que eu falei, além, trocou um monte. Você vai falar que esses caras aí que chegaram há 2 meses são culpados pela draga de São Paulo? Tá? vai além, Falar que o vai além. Erisson, né, que é um mais um machucado, é culpado de alguma coisa? Sabe? Inacreditável. O cara chegou ontem, já ficou Não, machucado. mas também é isso, né? O cara chegou, saiu do Já bota. aeroporto, Nem, já foi jogar. o cara nem treina, o cara não treina, o cara não Aí consegue ver, pior, ninguém ele consegue ver joga. O primeiro jogo ele joga inteiro, inteiro. Aí no segundo jogo o cara estoura. É lógico, né? o queridinho do Rogério, que ele nunca tinha pedido, o David lá. Mãe, já também. O cara veio, exatamente, veio do aeroporto, já entrou para campo como titular para jogar. E aí? Ele Estourou. durou mais, né? Ele durou umas 5 partidas, né? Aí na É, sexta ele inac... machucou. é inacreditável, sabe? É, comissão técnica, departamento médico, não é possível, cara, não é possível. Diretoria tem que Não é se pronunciar, possível. porque assim, esse problema do departamento médico, ó, vem lá do Diniz, já, né? Desde Diniz. Ó, já mudou o técnico aí 3 vezes, né? O terceiro técnico. Então E não é continua a mesma preparação merda. física, não, Não é é. departamento médico, né? Então alguns lá, tem assim, ó, pessoal, vocês podem até gostar muito de algumas pessoas, tal, mas é trabalho lá, não é amizade. Se o cara não tá. Se o médico não tá fazendo serviço direito, meu, tem que trocar. Troca jogador. Por que que não vai trocar médico? É Até mais lamentável, fácil, até lamentável. menos caro, né? Eu acho. É Então, é isso lamentável. aí. Assim, é preocupante, tá? Pra torcida aí, pra parcela da torcida que ama o Rogério, começa a pensar melhor, começa a avaliar melhor as coisas. Tá? E eu acho sim, para mim, já teria que ter sido feita uma mudança de treinador no final do ano passado. Sempre falei isso. Ah, vai com o Rogério? Vai esperar para trocar quando? Quando tiver lá na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, precisando Só vai esperar ganhar. para trocar lá. Tem 10 jogos faltando, precisa ganhar 8. É isso Vai que, esperar para trocar lá, vai esperar para trocar sabe? lá. Porque É. assim, ir longe do Paulista do jeito que tá, não vai. Eu acho assim, talvez passe do Água Santa. Aí se me tromba com o Corinthians, com qualquer. Aí já Ah, é. Com o já Corinthians, com era. o Palmeiras, com o A RB, gente a gente tem estatística aí. O São Paulo jogou com times da Série A, não consegue somar ponto, gente. sabe? Não Porque consegue somar assim, ponto. Agora, por. bater de São Bento, bater nesses caras aí, todo mundo Não. bate, gente. Ah, E, para, mano. pessoal, e outra coisa, vamos lembrar disso: o Campeonato Brasileiro não tem São Bento, não tem Inter de Limeira, certo? Mas quando chegar o brasileiro, a gente vai fazer uma projeção aqui. Puta, ó, tá difícil fazer uma projeção para conseguir 45 pontos, hein? Tá difícil, Pois é, viu? Tá é difícil. difícil. Comecei a pensar essa semana, tá difícil, hein? Tá? Difícil mesmo, é difícil Consegui, mesmo. consegui 45 É pontos nesse difícil mesmo. campeonato, tá? Tanto é que os caras estão até com medo, aí que até mudar o regulamento para rebaixar só 3, né? Exatamente. Cruzeiro que tá encabeçando isso, né? Porque um tá com medo de voltar lá para baixo, né? Exatamente. Então, vamos. Então, pessoal, antes do Nestor, tem quem escala o Nestor. Lembra sempre disso, tá? Antes do Igor Gomes, tinha quem escalava o Igor Gomes. Exatamente. Vamos lembrar disso primeiro. Depois a gente fala do jogador, tá? Então, porque assim, aí ficam falando assim, ah, mas jogar no Morumbi faz diferença. Não, ontem não fez diferença. Tinha 52 mil, tipo, deu.
Tava com a Não camisa da fez diferença sorte, né? nenhuma. Tava com a camisa da sorte, que só ganhava com aquela camisa. Ontem acabou também isso, hein? Acabou. Até isso acabou, né? Pouca coisa, as misérias boas que o São Paulo tem se acabam rapidamente, entendeu? Aí é isso, pessoal. Então, se preparem que lá vem. Lá É. vem mais coisa aí. Nós dissemos aqui, né, logo no começo, falou assim, um ano complicado, um ano difícil, vai ser esse Promete. ano. A gente tinha falado. E a gente está começando a alertar no Campeonato Paulista, e nem brasileiro começou ainda, né? Bem, já encerra para nós aí, bora lá. Então, pessoal, a gente volta logo, logo aí com o pré-jogo, né, da última rodada. Botafogo e São Paulo, né? Agora não vai nem poder descansar jogador, né? Vai ter que jogar, porque senão pode classificar em segundo, né? Atrás do Água Santa, né? É, e a gente volta, então, e vamos torcer para que essa semana alguns retornem daquele sarcófago, né? Que é o Departamento Médico de São Paulo. Vamos ver se alguns são desenterrados de lá, né? E aí aparecem e tenham condições de jogar. E que o nosso treinador mude bastante. Porque senão, pessoal, se jogar desse jeito, como jogou ontem, ano que vem a gente está fazendo vídeo da Série B, hein? Hum, Ano que vem jogar lá com o Sampaio Correia, com Londrina, com esse monte de time do Campeonato Paulista, porque tem 6 do Campeonato Paulista lá, né? é, Até a Ponte e o Novo Horizontino, que são da Série B do Campeonato Paulista, estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, cuidado, é, hein? Cuidado, certo? Pode ser mais difícil do que aparenta ser. Então, pessoal, é isso aí. Grande abraço, até o próximo vídeo. E seja como for, no pior e no melhor, muito mais pior, né, vamos, desses últimos tempos, né? Vamos, São Paulo. vamos, São Paulo. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.